especialista secreto do governo que tá na sua aposentadoria, mas é chamado para uma última missão e para isso tem que lidar ainda por cima com uma intriga governamental. Esse tipo de trama existe desde os anos 80 e rendeu já um monte de tramas diversas. Talvez a mais simples delas e mais clássica seja do Rambo 2, A Missão, e posteriormente tivemos meio que um revival desse tema, especialmente com a ideia de pegar justamente atores consagrados e retornar eles em novos personagens, novos papéis, né? Um dos mais recentes, inclusive, que mais firmou isso, que firmou inclusive uma franquia sobre isso, foi o famoso Mercenários, né? Inclusive faz sentido uma trama dessa, já que um herói aposentado voltando da ativa acaba virando uma analogia com a própria história do ator quando ele pega, é um ator famoso do passado, que ficou depois em um hiato de filmes ficando em filmes menores, né? E agora retornando para uma coisa maior, né? Mas será que tem alguma coisa interessante que ainda dá para pegar e destrinchar do gênero? E por que esse gênero ainda tanto fascina a gente? E todas essas intrigas meio de espionagens, menos James Bond e mais aquela mistura entre mistério e ação? Pois bem, eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, no nosso quadro Sexta-feira Sinistra, o melhor do mistério e do suspense para vocês. E hoje vamos falar do filme Alma de Caçador. Essa obra é uma original Netflix, feita com o pessoal lá da África do Sul, inclusive porque ele é baseado em um livro da África do Sul, de um escritor chamado Jim Meyer, que lança vários materiais, já teve, inclusive, participação em vários filmes e seriados diversos, né? Nenhum que teve algum grande impacto no Brasil que tenha visto, né? Porém, ele é um escritor mundialmente famoso, né? E uma das obras dele é o Alma de Caçador de 2004, né? Do qual é justamente baseado o filme. E uma coisa importante é que é um filme que ele chegou em primeiro lugar durante o período de lançamento dele na Netflix em vários países, e teve gente acreditando que era baseado em uma história real, né? Mas não, na verdade é baseado num livro mesmo de espionagem, né? E o que acontece é que ele faz referência a alguns eventos reais do país, o que ajuda a deixar dar um arzinho saboroso de ter uma verossimilhança, de ter, assim, uma coerência legal dentro da história, sabe? Então, o que se trata a trama, Luiz? Então, aqui nós temos Kuzo, um antigo agente de uma organização ultra secreta governamental que tá aposentado, não quer inclusive saber de fazer mais nada ligado a esse tipo de atividade de eliminação de alvos do governo. Tanto que tem uma frase que é dele que, na minha opinião, define muito a personalidade, que é quando ele ensina para o filho adotivo dele a seguinte conceito, de que o agricultor, ele trabalha numa das mais nobres profissões, porque ele não destrói nada, ele constrói coisas, ele não machuca pessoas, mas dá comida para elas, sabe? Então, mostra inclusive o sonho de pegar e entrar realmente firme, entrar, ter a casinha do campo dele, cultivando as coisas, tudo mais o personagem, quanto ao mesmo tempo mostra o carinho e dedicação que ele se dedica pro garoto e para ensinar a ter respeito pelas coisas, respeito pelo trabalho, respeito pela vida em si, daquilo que pega e é cultivado do campo, né? E mesmo pelos estudos. Só que o que acontece? Um antigo amigo que era membro dessa sociedade secreta acaba indo até ele pedindo desesperado ajuda, e isso vai transformar, querendo ou não, ele e a família dele em alvo, e além disso, aqui a decisão que ele tomar pode pegar e definir diretamente o destino do país, já que estamos falando de informações que podem evitar que a subida de um mega criminoso à presidência justamente da nação, né? Então, isso vai transformar ele num mega alvo de perseguição e vai dividir, inclusive, o filme em duas partes. A primeira, onde é apresentado cada um dos vários personagens que tem da história, e ele pegando, e a resistência dele a pegar e entender isso. Então é mais uma coisa pela sobrevivência e muito mais de mistério e espionagem, onde você vê que cada câmera do governo tá sendo vista inclusive por agentes duplos que estão transferindo informação pro bandido, etc. E da segunda parte, quando ele realmente assume de vez pegar e lutar para pegar aquelas informações secretas e revelar para a mídia, nossa, aí então passa a ser um filme
com muita ação. Aí, tipo, 70% das cenas realmente são de perseguição de helicóptero, combate, tiro, porrada e bomba à vontade, em coreografias bem feitas, diga-se de passagem, sabe? Além de algumas cenas que são meio exageradas. Tem, inclusive, uma pequena homenagem que eu vi àquela cena clássica da moto Akira, que acontece, inclusive, na segunda parte, né, mostrando realmente toda a determinação dele, né, e uma coisa bem legal, né, que o início do filme temos ele lutando usando uma lança para derrotar o adversário, né, uma coisa meio tribal e uma coisa meio dando um toque meio ninja, tudo nas sombras, né, e aqui, quando a gente pega e conhece mais a história dele, a vinculação relacionada com certas culturas e certas lendas que ele tem, o respeito que ele tem pela tradição, né, finalmente a lança retorna para pegar e ele executar o seu alvo final, sabe? Então eu acho que é bem bacana isso. E paralelo ao protagonista, né, nós temos, além do grande vilão, cuja principal visão dele é ser mal e ordenar justamente as execuções, né, o que acontece? Nós temos um outro agente, o Tiger, que é o exato oposto dele, né? E eu gostei que esse Nemesis que ele vai ter não é uma coisa ligada diretamente ao ultrapassado dele, esse agente, o irmão perdido, tudo mais. Não, aqui a gente tem realmente meio como a construção de dois agentes secretos distintos e ligados justamente a linhas opostas, né? Já que o que acontece? O Zuko, ele é aquele cara ligado à família, que ele só elimina em última instância, com um código de ética pessoal bem forte ligado, cuja dedicação dele é para trazer justiça e ajudar a nação e a família dele, sabe? Enquanto o Tiger, ele não é um agente do governo, ele é um agente de uma companhia privada que executa procedimentos independente do qual for o alvo, sem qualquer conexão familiar, sem qualquer conexão com a nação ou com a cultura dele. Basicamente é uma máquina de destruição que acha aquilo que é o trabalho normal, padrão do dia a dia dele, sem qualquer tipo de vínculo empático com outras pessoas, sabe? E ao mesmo tempo você vê que ele é uma pessoa normal, ele pega, tem sentimentos, emoções e tudo mais, mas como se fosse um trabalho comum eliminar pessoas, sabe? Então eu achei bem legal porque eles não fizeram ele um cara simplesmente vazio, sem emoções, quase uma máquina de matar pura, mas sim ele é um agente ultra treinado e que vê isso como única forma de trabalho, né? E aquela pessoa que não sente empatia nem por pessoas, nem por países, nem por organizações, nem nada. Ele tá lá por causa do dinheiro, sabe? Então isso vira realmente a oposição perfeita deles para quando a partir da segunda parte da história, os dois pegam e começam a ter os seus confrontos cada vez maiores, né? Inclusive mais uma oposição. Enquanto o Zuko tá quase sozinho, o Tiger, ele lidera a equipes de agentes que pegam e vão atrás justamente do protagonista, sabe? Então você tem mesmo confrontos indiretos envolvidos justamente os agentes do Tiger, que são pegos e enviados para eles, né? Até pegar e ter um grande conflito final físico entre os dois. E que é bem bacana e bem executado. É aquele filminho de ação que pega e tem aquela coisa caprichada, sabe? E eu gosto bastante disso. E como eu falei, existem outros personagens que são desenvolvidos na história, né? Temos a esposa do Zuko, temos o filho, que, como eu falei, ele é adotivo, porque na verdade ele foi conhecer essa mulher por qual se apaixonou, só que ela já tinha um filho com uma história anterior que não é muito revelada, porque a mulher nem quer comentar muito sobre o pai da criança, diga-se de passagem, mas como ele é aquele cara amoroso, gentil, cuidadoso com as pessoas, sabe? É aquela pessoa que junto com o Pedro Pascal merecia o pai do ano, o personagem, sabe? Pra quem pega e acompanha Mandalorian, The Last of Us, entre outras obras que ele foi fazendo recentemente, o Pedro Pascal. Mas enfim, bem desenvolvido esse personagem mesmo, né? Mostrando realmente porque ele é um herói, sabe? Porque ele tem um coração de ouro, né? E ele só elimina em última instância. Mesmo quando ele tá furioso no segundo ato, ele vira realmente uma máquina de destruição. E ao mesmo tempo temos aquela coisa que é bem gostosa de filmes de espionagem que a gente ama tanto, né? Que é aquela coisa que você não sabe em quem pode confiar, já que temos gentes da companhia privada sendo contratados para pegar, sendo mercenários disfarçados para pegar e eliminar os alvos
justamente do gangster. Ao mesmo tempo, temos gente do governo que serve o gangster lá dentro, sabe? Não necessariamente por escolha própria, mas por certas manipulações e chantagens que a pessoa faz lá dentro, então é um meio também de sobreviver naquele meio e garantir a ascensão dele, né? Jogando pros dois lados, sabe? Então, você não sabe exatamente quem confiar, por que está lá dentro, quais os efeitos, sabe? Ou mesmo qual era o objetivo daquela organização secreta que foi criada e porque ela foi desfeita, né? Então, essa parte da bacana dos filmes de espionagem que vai se desenvolvendo. E indo pro canto aqui um pouco mais de spoilers pra gente desenvolver um pouco mais essa análise, né? Que realmente eu acho que falta um pouco mais de análise dos filmes clássicos de ação, onde a gente tá tendo agora uma coisa legal, com uns bons canais falando sobre ficção científica, uns de terror dos anos 80, tá? Começou agora uma parte de fantasia a ser trabalhada também, acho que eu vou começar a pegar uns Dark Fantasy aqui pra comentar no canal mais pra frente, mas é o seguinte, eu acho que a maioria dos filmes de ação tudo mais, que fizeram a alegria do pessoal dos anos 80, 90, etc., os filmes mais pipocão, carece de uma análise mais detalhada, mais profunda, porque por mais superficiais que eles sejam, eles impactaram uma geração e tomaram o imaginário das pessoas. Então, gente, uma coisa que está tanto assim na cabeça, não será que não vale a pena pegar, ser estudado? Até onde existe um certo preconceito associado, sabe? E é só que estamos vendo um pipocão pra você pegar, assistir no Netflix gostoso, que pega uma forma pega uma fórmula básica que já existe há uns 40 anos e ao mesmo tempo dá uns toquezinhos adicionais. É tipo aquele bolo clássico que alguém pegou, colocou uma cobertura um pouco diferente, com algumas frutinhas diferentes em cima, para pegar um saborzinho legal para pegar e passar a tarde, sabe? Então, aqui o que acontece? Nós temos o segredo que tivemos esse gangster crescendo cada vez mais no poder, e para evitar isso, e especialmente lutar contra esse gangster e a quadrilha dele, foi criado uma organização ultra secreta do governo, inclusive porque, provavelmente porque dava até desconfiando da existente de agentes infiltrados dentro do governo, né, desse gangster, para pegar que pudesse pegar e atrapalhar as investigações. Então, essa organização ultra secreta, cujo foco era justamente o Zuko, um mega agente ultra treinado, com uma super capacidade de ação, perspicácia, percepção, etc, né? E o que acontece? O Zuko acaba saindo quando percebe que tá saindo um pouco do controle as missões do governo, né? Até onde vai ser realmente para pegar e caçar justamente e eliminar essa gangue que tá causando o caos do país, e até onde tá começando a deixar de lado certas bases éticas essa caçada, né? E inclusive a gente poderia pensar, né? Até onde o Zuko não viu a possibilidade de quando eles conseguissem eliminar finalmente os gangsters, até onde viraria simplesmente uma agência de caçar desafetos do governo, sabe? Então ele acaba saindo, né? E o que acontece é que um dos agentes conseguiu uma quantidade absurda de informações em todos esses anos para pegar e botar tudo na mídia e tirar finalmente ser preso o Zuko e finalmente os infiltrados dele o Zuko não, ser preso finalmente o gangster e os infiltrados dele no governo, né? Porém, o cara é eliminado pelo gangster, inclusive porque é mostrado que a chefe do serviço de inteligência do governo é uma agente do gangster, que inclusive manipula ela, né? Tipo, fica bem claro como ele ajudou na ascensão dela lá dentro, né? Ao mesmo tempo que tem dados importantes que vai vazar e que ele chantageia ela se ela pegar e mudar de lado, ficando só do governo. Ao mesmo tempo, uma das super alternas imediatas dele, dessa chefe governamental, tem uma subagente no comando dela, que na verdade era da agência secreta do Zuko. Então, o que acontece? Ela atrapalha todas as vezes que a chefe dela tenta conseguir informação sobre o Zuko, para pegar e dar tempo dele pegar e conseguir e concluir a missão dele de achar onde estão essas informações e transmitir justamente para o jornalista, para poder pegar e expor na mídia todo o caos que está acontecendo, sabe? Claro que isso ela não vai conseguir deter isso por muito tempo, e quando finalmente ela está prestes a ser exposta, ela assume o manto de agente dela, começa o tiro, porrada e bomba dentro da agência, né? O que infelizmente vai resultar até
até no falecimento da esposa do Zuko, né? E eles capturam, e o gangster capturando a criança para poder pegar e servir de refém, pro Zuko não poder fazer nada contra ele, né? Para se expor qualquer coisa na mídia, a criança ser eliminada, né? Então, nós temos não simplesmente uma missão de informação agora, mas o Zuko tendo que pegar e recuperar a criança dele para pegar e finalmente garantir que possa pegar e revelar os dados, né? Fora o sentimento de desejo de vingança, já que graças a esse gangster, a mulher que ele amava morreu. E eu fiquei feliz que a história, ela realmente é bem encaixada, não tem tantos furos assim, né? E uma coisa importante é que temos até a cena final interessante, porque o gangster não é morto pelo cara. Ele é gangster justamente pela chefe da agência que subiu de cargos graças a ele, que tá cansada de ser chantageada e manipulada por ele. E isso é construído desde o início da história, que eu acho bacana, sabe? Ao mesmo tempo temos uma mega batalha final entre o Zuko e o Tiger, inclusive com direito àquela chuva clássica de batalha, né? Tanto que Matrix 3 teve batalha na chuva final, sabe? Que eu acho bem bacanudo. E é engraçado como esses filmes de espionagem ainda tocam a gente, né? Por que será? De um lado, tem sempre aquela desconfiança que a gente tem de grandes empresas e governos querendo sacanear a gente. Muitas vezes não é exatamente desconfiança. A gente é sacaneado por um monte de grande empresa e por um monte de ação do governo que a gente não sabe basicamente de nada, né? E que a gente só consegue teorizar o que diabos o pessoal tá fazendo com a gente, sabe? E então, quando a gente tem um filme desses, acaba sendo um pouco catártico, né? Isso é, o que é o conceito de catarse? É você ter aquelas emoções conflituosas que você tem aqui dentro, finalmente alguma coisa fora, normalmente uma obra de arte, você conseguindo se projetar aquelas emoções lá dentro e dar aquele alívio de pegar e finalmente aquilo sendo botado pra fora e resolvido, sabe? Aquele filme onde todas aquelas pessoas do tipo que você não gosta vão pro saco, onde pega e tem aquela situação péssima no qual você já passou e tá vindo eliminando. Tanto que o filme Beekeeper, que saiu recentemente, né? A história dele começa quando uma pessoa acaba falecendo, porque todo o dinheiro dela foi roubado por um golpista de internet, então o amigo dela vai pegar e vai eliminar esses golpistas. E quem não conhece gente que pegou amigo, parente, que já foi sacaneado por golpista com dinheiro roubado e gostaria de ser essa vingança, sabe? Então esse sentimento de alívio, de botar pra fora, bem interessante. E mesmo sendo um país diferente, porque, gente, também Estados Unidos é um monte de filme que a gente vê, Japão, Europa, etc, sabe? Mas é legal que a gente sempre tem aquela essência básica, do tipo a ideia de bandidos assumindo no governo, a ideia de não saber em quem confiar, a ideia de ter uma história secreta que você vai desenvolvendo por trás do seu país e por trás das coisas, que muitas vezes você demorou décadas para pegar e discutir porque tava tudo relatório secreto, sabe? Então, ajuda a botar para fora e parte esses sentimentos, né? Tudo isso uma sensação de adrenalina, correria pura, e nessa coisa de mistério que sempre vai estimulando nosso raciocínio para tentar descobrir o que tá acontecendo, estimula a nossa imaginação, né? Tanto que existe um conceito muito legal de uma análise de uma obra de arte, que é o do produtividade. O que é essa produtividade que não tem nada a ver com a produtividade em nível de produtividade de trabalho? É o quanto aquela obra pode produzir ideias e conceitos diferentes, né? O quanto ela sozinha, da forma como ela é estruturada, ela pode fazer com que cada pessoa imagine aquilo e tenha uma ideia diferente em cima daquele conceito, sabe? Numa coisa mais simplesinha, né? A gente pode pensar como, por exemplo, ou isso aparece de forma indireta, né? O quanto você tem fandom fazendo fanfic em cima de uma história, empresas conseguindo produzir uma quantidade absurda de brinquedo em cima daquilo, né? Que tem história que consegue produzir, história que não consegue derivar tanto, sabe? E aqui a gente tem várias ideias e conceitos que vão sendo desenvolvidos, estimulados na cabeça. Tanto que você começa a imaginar que outros tipos de aventura ele passou no passado, que outras aventuras ele passaria no futuro, que tipos de missões ele já correu, como seria em outras regiões da África, ou melhor, da África do Sul, né, que é onde ocorre toda essa história, sabe? Então, é muito bacana isso, e eu acho que é por isso que esse tipo de filme ele pega e estimula tanto a gente, e ainda, mesmo essa fórmula de 40 anos, quando você faz com capricho e colocando alguns detalhes novos e você realmente dando uma alma para esses personagens, você pega e ainda consegue se divertir, se apaixonar e ter aquela sensação de que legal quando termina a trama, sabe? E vocês,
Quais histórias divertidas de espionagem vocês já pegaram e assistindo? Inclusive, coloque se de repente vocês gostariam que eu comentasse um pouco do James Bond aqui embaixo. Coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo e próxima sexta-feira sinistra. Falou!